quero agradecer o convite generoso da minha querida professora Miriam Sepúlveda e dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui com vocês e participar do segundo seminário Arte, Cultura e Poder. E a Miriam solicitou que eu falasse alguma coisa em torno do tema pontos de memória. Eu resolvi dar 2 pontos e falar de uma experiência, porque a minha fala é uma fala muito contaminada, porque eu estou inteiramente envolvido com a construção do programa de pontos de memória. Então, eu tenho consciência de que a minha fala não tem distanciamento, e, portanto, o que eu faço aqui é um relato de uma experiência. Assim, aproveito para desligar o meu também. Tomamos uma lição, então... Ok. Então, essa vai ser a perspectiva a partir da qual eu aqui apresento e a tomo como referência. Bom, para falar sobre os pontos de memória, primeiramente, eu tenho uma necessidade de recuar a 2003. Na verdade, o momento em que no Brasil se iniciava um novo governo, o governo Lula, e dentro do governo Lula se iniciava uma gestão diferenciada, que era a gestão do ministro Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura. Isso estabeleceu um marco especial. Havia na gestão do ministro Gil um diferencial muito forte, muito marcante, uma vez que o ministro Gilberto Gil chamava para si, para a sua equipe, a responsabilidade pela dinamização de uma política nacional de cultura, dizendo, por exemplo, aos bancos e às estatais que a função de promover uma política de cultura não era do Banco do Brasil, nem da Petrobras, nem da Caixa Econômica, nem da Eletrobras, e sim, isso era da competência e da alçada do Ministério da Cultura, o que já significava aí um diferencial bastante grande. Do outro lado, o ministro Gilberto Gil afirmava de modo muito explícito e claro, dizendo que a cultura, na perspectiva em que ele estava atuando, não seria a cereja do bolo, né? E mais ainda, ele afirmava também que, no seu entendimento, a cultura não se destinava aos produtores culturais, né? E se destinava, sim, à população brasileira. Com isso, eram marcos simples, mas de algum modo especiais, e que garantiam, assim, a possibilidade de um trabalho diferenciado. Além disso, se tratava, na ocasião, da afirmação da dimensão simbólica da cultura, da dimensão econômica da cultura e da dimensão cidadã da cultura, ou a cultura como direito, né? Cultura como bem simbólico e cultura como bem econômico. Bom, foi nesse contexto que, em 2003, foi possível estabelecer uma política nacional de museus. Então, em maio de 2003, foi lançada uma política nacional de museus, aqui mesmo no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional. Isso foi também um certo diferencial, porque, de modo muito rápido, o campo museal brasileiro se organizou e deu uma resposta no sentido de apresentar as bases para uma política nacional de museus. E isso significou, na verdade, aportes econômicos para o campo dos museus e da museologia e do patrimônio, e significou também um lançamento de um novo olhar, de uma nova perspectiva para o campo dos museus, especialmente compreendendo que o desafio estava não em ampliar o acesso aos museus existentes. Isso era bom, mas era muito pouco. Portanto, não se tratava de um esforço de democratização dos museus já existentes,
mas sim num esforço de democratização do próprio museu enquanto ferramenta cultural. Ou seja, era compreender o museu como um meio de produção e trabalhar no sentido da democratização desse meio de produção. Portanto, isso significava uma alteração na lógica estabelecida. Não era, de forma alguma, apenas uma ampliação ou uma possível democratização do acesso. Significava também a possibilidade de fazer diferente, fazer por novos caminhos, e significava ainda a possibilidade de contribuir para uma apropriação cultural dos grupos sociais interessados. Bom, isso se desenvolveu. Em pouco tempo foi possível, então, em 2006, e no campo da museologia brasileira, eu penso que isso se constituiu num marco simbólico especial. Em 2006 foi lançado o Museu da Maré. E o Museu da Maré foi lançado como ponto de cultura. Então, é por isso que essas coisas estão articuladas entre si. Na verdade, o Museu da Maré, lançado em 2006, mas lançado dentro do âmbito do ponto de cultura. O ponto de cultura teve uma dimensão também importante, porque abandonou-se a ideia de investir na construção de grandes bases de apoio ou de ação cultural. Abandonou-se a ideia do investimento em grandes centros, então, abandonou-se a ideia de se investir em grandes centros de produção de cultura, abandonou-se a ideia dos megacentros culturais e se partiu para a ideia do ponto de cultura. E há uma oposição, ela é visualmente, ela pode ser visualizada do ponto de vista geométrico, mas ela tem uma dimensão importante. Então, ao invés de um grande centro, um pequeno ponto. E o Gil, e o ministro Gil, com isso ainda articulava um outro nível de conhecimento, que era a ideia do doínio antropológico, ou seja, imaginar que num país como o Brasil existiam diversos pontos e que esses pontos precisavam ser energizados, precisavam ser tocados. Portanto, a ideia aí não era da criação de alguma coisa a partir do zero, era reconhecer o que já existe. Reconhecendo o que já existe, apoiar, energizar, incentivar, estimular. Essa é a ideia do ponto de cultura. O ponto de cultura, portanto, não é uma invenção, senão o reconhecimento de algo que existe ou que pré-existe e que, pré-existindo, precisaria ser estimulado. Portanto, se justificaria uma política pública de investimento nessa direção. O ponto de memória não é diferente disso. É como que uma especialização. E o ponto de memória, ele surgiu a partir do momento em que se reconheceu que entre 5 iniciativas consideradas de referência como ponto de cultura, 3 eram museus. Um deles era o Museu da Maré, o outro o Museu Aldeia, no Mato Grosso, e o outro eu não me recordo agora. Mas, enfim, eram 3 iniciativas de museus que que se desenvolveram como pontos de cultura. Isso nos permitiu, então, operar com a ideia de ponto de memória. Temos aí, dentro dos pontos de cultura, temos a possibilidade de trabalhar com os pontos de memória. E aí é evidente que não havia nenhuma ingenuidade, não se tratava de um investimento no campo da memória, considerando que a memória não pudesse ser também escravizadora, não se tratava de esquecer que a memória não pudesse ser também ela mesma tirânica, não era nada disso, não se tinha ingenuidade em relação a isso, mas se considerava a hipótese de que a memória poderia ter uma ação libertadora, se assim fosse apropriada. Bom, em 2006, então, foi lançado o Museu da Maré e, com o reconhecimento desses museus que eram pontos de cultura, nós desenvolvemos o programa dos pontos de memória a partir de 2007 e lançado em 2008. Então, isso veio de uma articulação, de uma política pública que envolvia, por um lado, o Ministério da Cultura, né, especialmente o Departamento de Museus e Centros Culturais, mais adiante transformado em Instituto Brasileiro de Museus. De outro lado, entrou o Ministério da Justiça,
né, com o programa Pronace, e ainda a OEI, que deu um suporte de operação para o programa. Os recursos vieram do Ministério da Justiça e do Ministério da Cultura, uma parte menor. Mas nós saímos em campo, a equipe do Departamento de Museus e Centros Culturais, desenvolvendo o programa em 12 cidades, especialmente que eu já apresento para vocês. Então, partimos para essas 12 cidades que eram consideradas pelo Ministério da Cultura como tendo altos índices de violência, cidades de grande risco social, mas eu confesso que não era esse não era o nosso ponto de partida. O que nos interessava não era essa a situação, mas sim saber se lá naquela cidade, se num determinado grupo social, existia já um interesse anterior focado na memória, na cultura, na memória, em coisas do tipo. E aqui foi assim que nós então saímos por essas cidades, trabalhando, percorrendo, etc. E passamos a desenvolver o programa, que tem uma metodologia própria, e aí sim é diferente dos pontos de cultura, porque nós passamos a ter um interesse na formação, né, porque levamos em conta a necessidade do empoderamento, do enraizamento social, e na transferência de tecnologia. Mesmo tendo já algumas bases anteriores, nós reconhecíamos que para lidar com a temática dos museus, para lidar com a questão da memória nessa perspectiva de ponto de memória e numa perspectiva institucional, seria também preciso ou necessário o desenvolvimento de uma literacia museal, de uma alfabetização museal. Seria preciso se apropriar de algum modo dessas ferramentas. Bom, aqui nós temos uma imagem do Museu da Maré, como eu disse, criado em 2006, né, um museu que teve uma situação especial, porque recebeu recursos do Ministério da Cultura para se constituir enquanto ponto de memória, mas foi inteiramente organizado e gerenciado por moradores da comunidade da Maré, uma favela com mais de 130 mil habitantes. Evidente que eles não representam a favela, evidente que não, né, mas lidam com um setor da favela, com uma parte da favela. Mas é um museu que nós temos dados suficientes para mostrar, já estudados e bastante pesquisados, já gerou mestrados, várias dissertações, né? Mas temos dados suficientes para compreender que é um museu que trabalha a favor da dignidade social daqueles moradores. E, bom, essa é a marca dos pontos de memória. Aqui, uma outra experiência, essa sim, a primeira experiência de ponto de memória aqui no Rio de Janeiro, que foi o Museu de Favela Pavãozinho Cantagallo. Ele foi lançado como ponto de memória junto com o programa Ponto de Memória em 2008. Né? Esse museu tem um diferencial grande em relação ao museu, tem uma diferença grande em relação ao Museu da Maré, porque ele é um museu de percurso, é um museu que se desenvolve ao longo do território, ele tem agora uma base fixa, mas o ponto de partida não é essa base fixa, não é essa base fixa, e sim um roteiro, um percurso que se desenvolve. Aqui nós temos uma ideia desse roteiro, isso está no site, no site do museu, todos podem acessar. Né? Então, há um projeto de mais de 20 casas-telas, e esse, vamos dizer, é o projeto de fôlego do museu, a ideia de que as casas dos moradores que assim concordarem podem ser transformadas em telas, em pinturas. Então, são convidados grafiteiros, em acordo com os donos das residências. Esses grafiteiros, então, firmam um contrato, quer dizer, os donos firmam um contrato com o museu e autorizam a pintura de uma casa-tela. E essas telas contam a história da favela em variadas situações, desde os movimentos migratórios, a luta pela conquista da luz, a luta pela conquista do esgoto e coisas desse tipo. E aí estão os roteiros, no momento são 3 entradas principais, uma pela São Romão, outra pela Sá Ferreira, e aí estão os portais
vocês podem visualizar. Há um sistema, há uma metodologia própria no ponto de memória, que é a constituição de grupo gestor, há um conselho gestor que funciona como um colegiado, eles se reúnem, as decisões são coletivas, há um investimento na formação desse pessoal no sentido de apropriação de conteúdos das mais variadas naturezas, desde, nesse caso aqui, museologia, turismo, gestão, e desenvolvem cursos os mais variados. Aqui é um outro ponto de memória, que é o MUP, Museu de Periferia. O MUP se inspirou no MUF, porque as pessoas, isso faz parte da metodologia, o intercâmbio entre os pontos de memória. Então, eles se visitam, fazem intercâmbios, e no caso, o MUF, pessoas do MUF foram ao MUP, que está localizado no sítio cercado no estado de Santa Catarina. Então, foram até lá moradores da Maré e do MUF, e no intercâmbio, esse ponto de memória se assumiu como museu. Outros não querem se assumir como museu e não precisam se assumir como museu. Aqui, então, eu falei em Santa Catarina, desculpe, que é em Curitiba, no Paraná, um lapso. E, então, desenvolvem exposições como essas, exposições fotográficas, e aí está uma situação de ação do MUF, do Museu de Periferia. Esse é um outro ponto de memória que não se transformou em museu, nós não sabemos se eles querem ou não querem se transformar em museu, que é o ponto de memória de Terra Firme, em Belém do Pará. É um ponto de memória que tem à frente um conjunto de mulheres guerreiras, mulheres extraordinárias que tocam, que seguram esse negócio, e tem ações no campo da gastronomia e memória, e ações em variados outros campos, ligados a uma escola. Aí nós temos a relação dos 12 pontos de memória iniciais. Então, na comunidade de Terra Firme, em Belém do Pará, na comunidade do Taquaril, em Belo Horizonte, na cidade estrutural, em Brasília, teve ali um trabalho especial desenvolvido. Estive muito perto desse ponto de memória da estrutural. Também o sítio cercado, como acabou de ser mencionado, em Curitiba, na comunidade de Grande Bom Jardim, em Fortaleza, em Jacintinho, em Maceió, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, esse já tem um museu de comunidade funcionando, na comunidade do Coque, no Recife, estivemos juntos lá, inclusive, com o professor Antônio Mota, que está aqui, né? E aí o trabalho tem ido para frente e para trás, mas isso é próprio, é assim mesmo que isso funciona, né? E Pavãozinho Cantagalo, no Rio de Janeiro, na comunidade de Brasilândia, em São Paulo, que infelizmente a morte de um dos companheiros que estava à frente desse ponto de memória fez com que o trabalho ali desandasse bastante, né? O que deixa muito claro e evidente que são as pessoas que fazem a diferença. Quer dizer, não se faz também política pública sem pessoas dispostas, pessoas em ação. As políticas públicas não funcionam por si, né? Depois, na comunidade do Beiru, em Salvador, e São Pedro, em Vitória do Espírito Santo. Há muita diferença entre esses pontos de memória. Alguns estão mais organizados, mais estruturados, outros menos. Eles não têm um único modelo, não funcionam de uma maneira. Em alguns casos, os conselhos gestores têm 5 pessoas, em outros casos têm 15, 20 pessoas, e não tem um controle sobre isso, e não é para ter controle sobre isso. E todo o nosso esforço foi que o programa Ponto de Memória, sendo um programa situado no âmbito de uma política pública de governo, que ele garantisse a autonomia dos pontos de memória, que ele não fizesse interferência nas gestões, que ele garantisse efetivamente essa autonomia. O que não é fácil de se garantir por dentro dos órgãos do governo, porque na verdade o governo quer controlar, o governo quer ter mão firme, enfim, mão forte em todas as ações. Então, não é simples garantir isso. E também não é simples garantir que nas comunidades não se
estabeleça e não se firme uma mentalidade paternalista que é de quero um pouco mais, vamos lá, vamos negociar. Então, nada disso é muito simples, né? Por isso mesmo tem idas e vindas, movimentos variados. Bom, eu acho... Como está meu tempo? Tenho 5 minutos? Então, esses foram os pontos de memória, os 12 pontos de memória inicialmente estabelecidos. Mas, na verdade, o programa Ponto de Memória, hoje, ele ou melhor, a denominação Ponto de Memória hoje não tem nenhum controle mais por parte do governo, porque algumas instituições, algumas organizações passaram a se assumir como ponto de memória e se assumem, se afirmam como tal. Nós passamos inicialmente a denominá-los de pontos de memória parceiros. Agora já não são parceiros, são pontos de memória, porque eles passaram a se assumir, participam das teias, nós temos teias de memória, e essa é uma experiência muito curiosa, porque alguns, como foi o caso de Lomba do Pinheiro, eles eu quero ser ponto de memória, mas eles já eram museu, mas nós queremos ser ponto de memória, então eles se assumiram, se apresentaram, se incorporaram como ponto de memória. Então, tem nisso alguma coisa especial para se observar. Mas eu quero aproveitar um pouquinho ainda do tempo e mencionar uma outra coisa, exatamente que tem relação com isso que eu estou dizendo. Isso foi um trabalho que eu apresentei no ICOM, discutindo lugares de reflexão, museus como conectores de cultura, tempos, pessoas e grupos sociais. Bom, só para não esquecer do profeta Gentileza, que criou obras ao abrigo do tempo. Mas, enfim, aqui eram as nossas bases de referência, alguns textos que passamos a utilizar como referências, mas não é isso. Eu quero chegar em outro lugar. Isso aqui é só porque vai ser muito bonito. O olho vê, é só por isso mesmo. Isso eu acho uma coisa... Esse grafite está no Meyer, na descida da rua Emengarta. Quando a gente desce a rua Emengarta, dá de cara para esse grafite. Evidente que esse é o olho de Horus. O grafiteiro foi ao Egito, à África, puxou o olho de Horus e trouxe. Aí foi ao Pantanal Mato Grossense, puxou um trecho de um poema de Manuel de Barros, que eu conheço. Por acaso eu conhecia, por isso acho que fiquei tão impactado. Que era o olho vê, a memória revê, a imaginação transvê. Então, essa questão da transvisão é muito forte. É preciso transver a política, é preciso transver os museus, é preciso transver os pontos de memória, ver por outros ângulos. Então, só para não perder essa oportunidade, essa Casa da Ponte, mas o que eu estou querendo é chegar aqui. Então, eu queria ainda mencionar, descolado da ideia de ponto de memória, mas ao mesmo tempo, junto com ela, pensar 5 exemplos no Rio de Janeiro, de museus que têm relação com essa ideia de ponto de memória, ainda que alguns não tenham partido, não tenham sido assim inicialmente. O próprio exemplo do Museu da Maré, que ele, na verdade, nasceu como ponto de cultura. O Museu Vivo de São Bento, em Duque de Caxias, se inspirou no Museu da Maré, mas criando um percurso, desenvolvendo outras práticas de musealização. E não são um ponto de memória do ponto de vista institucional, mas eles já se assumem como tal. O Museu de Favela, do Pavãozinho Cantagalo, esse sim, formalmente um ponto de memória. O Museu do Horto, que esse é um museu que nasceu com uma intenção de utilizar o museu como uma ferramenta estratégica na defesa das moradias do Horto. Então eles usam o museu de modo explícito, usam o museu sem pudor, sem vergonha, eles usam o museu para afirmar, para dizer que nós moramos aqui há muito tempo e as provas estão aqui no nosso museu. Então o museu funciona dessa maneira. E o Ecomuseu da Vilma. Então, o Museu da Maré, nós já vimos alguma coisa, tem a casa como elemento central, reconstrução da palafita e o museu como ponte. Aí são os 12 tempos do Museu da Maré, que ele desenvolve, ele se estrutura em torno de um tempo antropológico e não de um tempo histórico, que pensando de um outro modo. O Museu Vivo de São Bento e seu percurso,
que passa na fazenda, passa na igreja, chegando até a um sambaqui. Hoje tem lá um sambaqui que foi recuperado, foi salvo esse sambaqui pelos professores, ligados ao sindicato dos professores. E foram eles que recuperaram esse sambaqui, né? Muitos deles estavam na manifestação de ontem, levando muito porrada. Bom, o Museu de Favela, o Museu de Território e de Percurso, está aí, nós já mencionamos, aquela imagem daquele policial extasiado com essa pintura muito bonita, né? Então, é o desenvolvimento de uma nova possibilidade de feição estética, né? O roteiro que nós já vimos, a exposição montada na Escola de Samba Alegria da Zona Sul, práticas desenvolvidas no MUF, e aqui o Museu do Horto, que tem como prática principal umas caminhadas pela floresta, feijoadas e montagem de exposições na quadra de um clube no Caxinguelê. E estão associados ainda, o museu está vinculado à Associação de Moradores e Amigos do Horto, né? E esse é um dos roteiros do Horto. Esse é o Ecomuseu de Gavilma, que está na favela Santa Marta. E ele se constituiu como um ecomuseu, um ecomuseu que leva o nome dessa senhora, né, que é uma mãe de santo e uma negra importante ali na região, né, que teve liderança na região, mãe do capoeira Sorriso, né, do mestre Sorriso, uma mulher que, se viva, faria hoje 70 anos, né, e ela... Uma mulher que teve tudo para dar errado, né? Teve tudo para ser completamente fracassada, né? Mas que se afirmou como uma liderança, ama de leite daquela região. Uma vida muito... O museu se estabeleceu no terreno que pertenceu à Nega Vilma. Esse terreno estava sendo ocupado com possibilidade de ser usado com outros fins, inclusive se desejou instalar ali uma base da UPP, então eles, nessa luta, disputando o terreno, resolveram criar o Ecomuseu de Nega Vilma, reconstruíram um pedaço de um dos cômodos da casa. Nesse momento não tinha ainda o telhado, agora já fizeram o telhado, e aí foi lá um professor de uma universidade do Rio de Janeiro para dizer, mas isso não é museu não é assim. Ele foi lá para o professor, ainda bem que esses museus não pedem permissão a ninguém, né? Ainda bem que eles se afirmam sem pedir permissão, entendeu? Então, eu digo que são assim. Então, os 5 exemplos de museus apresentados não pedem permissão para ser museus. Eles se assumem, se afirmam como museus. Esses museus praticam uma museologia e uma museografia que se desenvolve na primeira pessoa e nos auxiliam a identificar a importância de uma museologia compreensiva e libertária. Eles não são praticantes de uma museologia normativa, que para tudo estabelece regras, diz o que pode e o que não pode. Praticam de um outro modo. Então, esses museus nos ajudam a perceber os limites dessa museologia normativa, que dá mais valor às regras e às normas do que à própria dinâmica da vida. Então, eles se afirmam de modo diferente. Estamos diante de museus que produzem novos agenciamentos, novas linhas de ação, são inovadores, fazem rizoma, poderiam chamá-los de museus rizomáticos, fazem rizoma com o mundo. Esses são museus que comemoram a criatividade e produzem transformações sociais. É isso. Bom, então passamos agora a palavra. Obrigada, professor Mário Chagas. Inspirador, como sempre. Então passamos agora a palavra ao professor Pedro Pereira Leite. Bom, boa tarde a todos e a todas. Isto é um desafio muito grande, falar a seguir ao poeta Mário Chagas, pessoa muito importante na minha carreira universitária. Mas gostaria primeiro por começar por agradecer à Miriam de Paula Santos a gentileza do convite que me fez para estar presente aqui neste seminário no Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu venho ao Rio de Janeiro. Se não compreenderem como eu falo esta língua lá
Portugal. Às vezes é difícil aqui no Brasil compreenderem tudo. Vou tentar falar mais pausadamente e pronunciar as palavras todas com esta música que se ouve aqui no Brasil, que nos é tão agradável. Mas dizia eu, queria agradecer a gentileza da Miriam de me convidar para participar neste seminário. É com uma grande satisfação que estou a dar continuidade à uma colaboração que já é longa. A Miriam já esteve no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e esperemos, a partir de agora, também continuar a prosseguir isto no âmbito do Museu Afro Digital, que amanhã falaremos e que a minha exposição também toca um bocadinho. Para não perdermos muito tempo, eu vou falar brevemente de 3 pontos. Portanto, esta questão da memória e do esquecimento que atravessa o meu trabalho, que eu explicarei logo de seguida, as narrativas africanas nos museus portugueses e qual é que é a importância de se falar da questão do esquecimento das heranças africanas nos museus. Bom, não vou perder muito tempo com esta questão da memória social. O livro que a Miriam editou aqui no Brasil e que também foi editado em Portugal pela Universidade de Coimbra fala muito, de uma maneira muito simples, mas muito densa sobre a problemática da memória social. Portanto, é um longo percurso que marca as ciências sociais, que podemos encontrar em Bergson, digamos, um fundador desta ideia da memória social. Hoje, através das neurociências, sabe-se onde é que está a nossa memória, onde é que está alojada como é que nós ativamos a memória do ponto de vista individual, mas este fenómeno social de todos nos conhecemos das mesmas coisas ainda é uma problemática que é discutida. E, portanto, como eu dizia, a Miriam fez um balanço dessas questões no seu livro. Levanta como perguntas pertinentes quais é que são os limites para a teoria social, quais é que são as explicações e interpretações que são dadas, defende que se trata de um processo de conhecimento que junta a razão e a emoção. São duas questões que ainda hoje de manhã vimos no seminário do professor Ortiz. Esta questão entre a razão e a emoção, nem sempre a ciência lidou muito bem com o lado da emoção, remeteu isso muito para a psicologia e hoje nós estamos a recuperar esta ligação. E quais é que são os limites desta abordagem? Vou passar agora à frente para não estarmos aqui muito tempo. Vou pontuar a questão do esquecimento, que é um assunto que me dirige diretamente ao tema central da minha intervenção, que é qual é que é a relevância do discurso. Nós, quando enunciamos, quando falamos de memória, estamos também a falar do esquecimento. Portanto, nós, ao lembrarmos algumas coisas, escolhemos o que nos lembramos, muitas vezes de forma consciente, muitas vezes também de forma inconsciente, e esse elemento que fica no inconsciente chamamos esquecimento. E esquecemos que muitas vezes, quando falamos da memória, falamos da memória como um instrumento de poder. Por isso, o Mário Chagas, quando nos falou da vontade do museu, da importância do ponto de memória, estamos a falar da vontade daquelas pessoas em produzirem o museu, de criarem uma alternativa ao poder. Por isso é que é um assunto tão conflituoso com o governo central, porque é muito difícil um governo dar autonomia às comunidades para elas exercerem o seu próprio poder. O poder quer ser ele a exercê-lo, não é? É sempre complexo. Há uma outra questão que também já foi levantada aqui de manhã pela professora, agora esqueci do nome, falou da criança da Rosana, que é o problema da questão do trauma e da destruição que aconteceu, por exemplo, no Holocausto. Como é que nós lidamos com esta questão? É possível o perdão
há um historiador francês, o Paul Ricoeur, que fala muito desta questão, é que não basta perdoar, é preciso pensar a culpa na sua dimensão total para conseguirmos ultrapassar e reconhecer a existência dessa violência, desse elemento negativo na condição humana. E através do estudo do esquecimento, nós conseguimos, de alguma maneira, tentar explicar como é que foi possível que isto acontecesse na Alemanha, que era o expoente da civilização europeia, o produtor da filosofia, de Kant, de Hegel, como é que foi, da música, como é que foi possível que esse país, as pessoas que produziam essa cultura, simultaneamente produzissem esse genocídio. Bom, e finalmente, conduzimos aqui à questão da revisão das narrativas que estão nos museus. Portanto, é uma prática que hoje em dia, através da busca do esquecimento, o que é que está esquecido, de dar voz às comunidades que estão esquecidas, vamos aos museus e vamos procurar essas narrativas. Aqui, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar o Museu da República do Cateto e foi com muito interesse que verifiquei na renovação da sua historiografia que é introduzida dentro da narrativa sobre a República no Brasil, naturalmente, aquilo era a casa do Presidente, até a transferência para o Brasil, que dentro dessa narrativa sobre o que é a presidência do Brasil, aparecerem todos os movimentos sociais. Portanto, há aqui uma releitura do que é a República, a coisa pública, para introduzir a dimensão do movimento social, daqueles que lutam, de entender a República como um espaço também de confrontação. Vamos então passar aqui à questão da narrativa africana dos museus portugueses. Isto é um projeto que está em curso, que se iniciou já em 2008, quando eu comecei a fazer um trabalho de investigação no âmbito do meu doutorado, como se diz aqui no Brasil, e que utilizei os trabalhos da professora Isabel Castro Henriques, com quem neste momento tenho vindo a colaborar. Portanto, digamos que isto, de alguma maneira, é um processo que também está em curso, que é uma historiadora, portanto, uma senhora que em Portugal introduziu a história da África, portanto, foi ela que levou para a Faculdade de Letras de Lisboa a questão da história da África, isto já nos anos 70, porque até aí a África era olhada pelos portugueses como um espaço de expansão, estudava-se a história dos descobrimentos e é aí que a África aparecia, e nós não estudávamos a África como um objeto de estudo, como identidade própria, de forma a entender que quando os portugueses chegaram à África já lá existiam pessoas, já existiam africanos, tinham a sua história, tinham a sua memória, e que quando os portugueses lá chegaram, eles continuaram a viver lá, e aquilo que é hoje a África lusófona, a África na sua complexidade, é a mistura desses vários fluxos da história. Bom, então, tenho vindo a trabalhar esta questão da herança africana em Portugal, uma vez que Portugal se relacionou de forma tão intensa ao longo dos últimos 500 anos com a África, houve fluxo de gente, houve fluxo de mercadorias. Só para citar um pequeno exemplo, Lisboa, no século XVI, 10% da sua população, Lisboa tinha à volta de 500 mil habitantes, cerca de 50 mil desses habitantes eram escravos negros. Ora, essas pessoas ficaram lá depois da abolição da escravatura. Quando a abolição da escravatura já acontece no século XIX, as pessoas não foram para a sua terra, ficaram lá. Mas o que é que aconteceu a esta gente é, digamos, o propósito da minha investigação. Portanto, há uma longa relação entre Portugal, entre a Europa e a África. Por exemplo, esta figura que vocês veem aqui projetada é uma figura do negroide, é uma escultura, é uma cabeça romana que foi encontrada no século III, que foi encontrada perto de Lisboa, onde são reconhecidos os lábios grossos, o nariz mais grosso, que é os cabelos revoltos, que é o característico dos traços negroides. Portanto, comprova que já no tempo dos romanos, há 2000 anos atrás, na zona que é hoje Portugal, existiam pessoas que eram representadas como africanos. Lisboa é um porto
desde o século XV, se relacionam com o continente africano. Aqui tem um outro mapa que, no século XVI, é visível as rotas que os portugueses tinham no Atlântico Sul, no Índico, na zona do Japão. Portanto, Portugal, estas manchazinhas, o Brasil aparece aqui apenas na sua costa, porque isto sempre foi uma das características dos portugueses, que é situarem-se nas costas. Muito lentamente vão entrando para o interior. E, portanto, o meu ponto de partida, a pergunta que eu formulei foi: como é que estão representadas as heranças, estas heranças africanas, nos museus portugueses? O que é que elas mostram? Será que elas estão presentes ou são esquecidas? E o que é que significa esse esquecimento? Portanto, na minha pesquisa, na primeira pesquisa inicial, percebi que os museus em Lisboa não tinham representações sobre a africanidade. Portanto, é uma herança que não era valorizada. O que é que isso significava? Foi uma das perguntas que eu parti. Neste contexto que hoje nós vivemos, de contemporaneidade, o que é que significa? Onde é que está a inovação dos museus ao trabalharem com as diferentes comunidades? Porque há presença africana, como daqui a bocadinho eu irei mostrar. Como é que estes museus estão a trabalhar com esta herança? Como é que estão a produzir esta inovação? Onde é que está a participação da comunidade? Há museus que têm comunidades africanas à volta, será que trabalham com elas ou não? E, no fundo, isto remete-nos para a questão da polifonia, da democracia, no fundo, da forma como ela se relaciona com os diferentes museus. Muito rapidamente, os museus portugueses têm uma história que gostam de se situar no século XVI, na altura em que havia antiguidades. Portanto, o André de Rezende, que é um dos grandes humanistas portugueses, fazia reflexões. Nós temos, digamos, uma lista do que é que se chamava-se na altura as antigualhas. Depois, no caso de Lisboa, em 1755, houve um grande terremoto que levou à destruição de muitos objetos que estavam, por exemplo, no Paço Real, que tinham sido remetidos por vinham da África, que vinham do Oriente, eram ofertas, presentes, e que eram expostos como uma galeria. No século XVIII emergem os jardins botânicos, mas, na verdade, nós só começamos a ter museus no século XIX. O século XIX, como diz o Benjamin, é o século dos museus, e através da abertura ao público, do conceito de abertura ao público. Em Portugal, nós, em 1834, tivemos uma guerra, na sequência da independência do Brasil, tivemos uma guerra civil entre os liberais, que eram capitaneados por Dom Pedro IV, o imperador do Brasil, Dom Pedro I do Brasil, contra os miguelistas, que eram o seu irmão Dom Miguel, e nessa guerra civil, uma das consequências, no final da guerra, foi a extinção das ordens religiosas. E as ordens religiosas tinham a maior parte dos objetos religiosos, os quadros, os objetos de arte, as estátuas foram todas recolhidas. E é com esses objetos que vão ser feitos os primeiros museus. Eu vou passar mais rapidamente para não perder muito tempo com esta parte mais chata. A primeira evidência que nós vemos ao olhar para esta história dos museus é que nós não temos nos museus um fenómeno, não temos um museu sobre o fenómeno nacional. Em Portugal, em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, que são as principais cidades, não há um museu histórico. Nós não temos um museu que faça essa síntese que se falava, que era típico do século XIX e do princípio do século XX. Portanto, a questão que eu coloquei foi aqui: porque é que há uma incapacidade do museu construir essa narrativa? Será que isto é uma fragilidade das instituições museológicas ou estará inerente à disputa pela memória? Porque na impossibilidade de construir uma narrativa única, há várias memórias que se interpõem. Bom, há vários eixos da narrativa da história portuguesa. Uma desses eixos é a Lusitânia, e um dos museus mais interessantes de Lisboa, que é o Museu da Arqueologia, começou precisamente com a busca desta lusitaniedade. Eu vou passar à frente para não estarmos a falar aqui das minhas narrativas da história. Voltando à primeira questão, se há uma narrativa na história nacional, nestes eixos que eu vos falei muito brevemente, se a história portuguesa tem uma narrativa sobre a sua própria identidade,
porque é que ela está ausente nos museus. Porque é que o museu não está a problematizar esta memória? Bom, estava eu aqui a falar da questão da impossibilidade de uma narrativa nacional nos museus portugueses. Eu fui analisar os conceitos geradores. Portanto, fui aos vários museus, o Museu de Arqueologia, os museus... Não temos o Museu de História Nacional, mas temos outros museus, o Museu de Arqueologia, o de Arte, onde de alguma maneira há uma tentativa de criar uma linha, uma gênese. E fui a esses museus procurar a herança colonial, onde é que estava representado quer o problema colonial, a questão das representações africanas, e fui à procura dos elementos da africanidade. Bom, vou passar rapidamente a descrição dos vários museus. Eu depois farei, se quiserem, podemos fazer perguntas sobre isto. E cheguei à conclusão de que há algumas fragilidades na organização dos museus em Portugal que leva a que seja impossível esta narrativa unificada. Por um lado, a grande maioria dos museus foram feitos por iniciativa individual, não partiu de uma vontade coletiva de um grupo. Foram ou pessoas ricas que deixavam dinheiro para fazer o museu, ou porque houve algum mecenas que teve a iniciativa de o fazer, e portanto há uma baixa participação de grupos, e daí que seja impossível construir uma síntese. A memória é um campo de intensas disputas, e ainda hoje os grupos sociais dominantes em Portugal se disputam de forma muito intensa. Não é por acaso que Portugal é um país sob resgate. Não sei se vocês têm acompanhado essa questão política, nós fazemos parte de uma coisa que é a União Europeia e neste momento não temos, já tínhamos perdido um pouco da soberania nacional com a moeda única, com segurança coletiva e neste momento estamos completamente dependentes das instituições internacionais, do Fundo Monetário Internacional. E isto acontece porque os grupos sociais não se entendem, os grupos que estão representados na política não se entendem, portanto não conseguem afirmar uma ideia de nação, uma ideia de país. E isto tudo leva a que haja uma dificuldade de afirmação das memórias dentro dos próprios movimentos sociais. Os movimentos sociais já não utilizam esta memória social como instrumento de luta. E aqui chegamos ao último ponto, que me parece que é o mais importante aqui para o nosso seminário, que é o esquecimento da herança africana. Nós vemos, é visível, a presença dos elementos africanos na vida cotidiana da cidade de Lisboa e em Portugal. Nós vemos através dos ritmos da música, da comida, das cores, no espaço público, nós verificamos que há uma grande relação entre aquilo que nós podemos considerar, e o trabalho da professora Isabel Castro Henriques mostra isso muito bem, há uma integração dos africanos na comunidade, na sociedade, mas isso não está presente nos museus, não é reconhecido. Nós fizemos uma análise mais fina, estes livros que estão aqui mostram, são feitos quase todos eles com imagens dos museus, mas nos museus isso não é, a pessoa passa pelo museu e se não for à procura daquele elemento, ele não está valorizado. E significa que, de maneira geral, esta herança africana está dominada pelas narrativas mais hegemónicas. Não valorizamos e, portanto, de alguma maneira há um esquecimento, há uma culpa e há uma ausência destas comunidades, que são consideradas pelo discurso, pela iniciação do discurso e pela narrativa museológica como uma comunidade menor. Não acontece só com os africanos. Eu agora tenho estado a abrir um bocadinho a minha investigação, ou outras comunidades, como por exemplo o caso dos ciganos, também é uma comunidade que não tem voz nos museus, não é? E existem várias comunidades ciganas em Portugal que inclusive já perderam a sua linguagem, o calor. E também é curioso que neste momento está a acontecer um movimento de valorização destas vozes. Por exemplo, os judeus, durante muitos anos, foram estigmados. Vocês devem ter ouvido falar de Inquisição, o grande tribunal normativo da Igreja Católica que queimava na praça pública os infiéis, onde os judeus eram
os elementos procurados, mas também os africanos e as religiosidades africanas eram severamente vigiadas. Os ciganos, é outro grupo também perseguido pelos museus, pela Inquisição, a feitiçaria. Portanto, estes grupos sociais foram severamente punidos ao longo de 300 anos e continuam, digamos assim, desaparecidos dos museus. Mas no caso dos judeus, talvez pela sua força organizada, pela sua capacidade de mobilização, já começam a ser reconhecidos. Já há um museu judaico em Belmonte, onde fala dos massacres que aconteceram em Portugal. Há uma valorização da sua cultura, do seu contributo para vou mesmo terminar já, o seu contributo para a cultura portuguesa e, portanto, há um movimento de renovação dos museus. Bom, em síntese, nós temos um longo contacto com os africanos, temos inclusive uma responsabilidade muito forte na mercantilização do homem, do tráfico negreiro. Verificámos que, ao longo destes anos todos, os africanos foram integrando na comunidade. Há, por exemplo, o caso do fado, que é um elemento de património da humanidade reconhecido desde o ano passado pela Unesco como património da humanidade, que, segundo os estudos que têm sido feitos, é também uma herança africana. Há uma relação muito grande entre o canto e aquilo que é hoje considerado um património português. E, portanto, mas em todo o movimento de reconhecimento da candidatura da Unesco e do próprio Museu do Fado que existe em Lisboa, nunca transparece esta ligação à africanidade. E pronto, para terminar, o trabalho que eu procurei trazer aqui era chamar a atenção de que esta herança africana é uma herança atual, é uma herança que está bem presente na sociedade portuguesa, mas que está ausente dos museus. E por isso é que eu chamei a memória esbranquiçada. Esbranquiçar é uma expressão que eu encontrei num trabalho que estava a fazer em Moçambique, quando eu falava lá com o rapaz, o Adriano, ele me dizia que aquela pessoa esbranquiçou. E eu, ao perguntar o que era esbranquiçar, era ficar como os brancos. Passar a ter as atitudes dos brancos, vestir como os brancos, comer como os brancos. Portanto, então achei interessante esta exposição e parece-me que é o que acontece nos museus em Portugal, é que eles pegam nesta herança e esbranquiçam. Fica parecida com o caso branco. E os casos paradigmáticos eram o caso do fado, a festa. Por exemplo, há umas festas em Lisboa que raramente são reconhecidas como também a importância dos africanos na formação dessas festas populares, na nossa gastronomia e no ponto da oralidade. Pronto, o trabalho que eu faço é, no fundo, tentar resgatar esta memória esquecida, lançar novos questionamentos, procurar no espaço urbano os sinais, as marcas da africanidade, porque os africanos não trabalham muito com objetos. Eu tenho trabalhado muito sobre a questão da memória em África e as comunidades africanas não trabalham sobre os objetos. Portanto, a memória tem outros processos. Trabalham através da oralidade, através do ritmo, da festa. Aliás, isso foi uma das razões que levou à questão da imaterialidade. E, portanto, eles quando foram para Portugal, muitos deles como escravos, e ainda hoje há africanos que chegam a Lisboa, vindos das antigas colónias, eles não levam tanto os objetos perdem um bocadinho o significado, mas levam as suas tradições e acabam por se misturar com as tradições locais. E há uma certa dificuldade em reconhecer isso como uma tradição africana. Pronto. Eu tenho tempo para finalizar este slide. Então, o meu questionamento é qual é o significado deste esquecimento. Isto é importante perceber que a dificuldade que temos em reconhecer o outro africano diferente, como valorizando essa diferença e no caso paradigmático dos museus, esta ausência
do reconhecer o contributo das outras culturas para a cultura portuguesa leva a que sejamos incapazes de nos reconhecer a nós próprios. Porque a grande vantagem de termos de reconhecer o outro não é também nós reconhecermos o que é que nós somos. Portanto, nós em Portugal, no discurso oficial, temos um discurso sobre a lusofonia, sobre o valor da amizade, da lusofonia. Valorizamos muito isto ao nível, inclusive, das relações entre os Estados, das relações internacionais, da comunidade de Estados de língua portuguesa. Depois ficamos todos muito tristes lá em Portugal, quando percebemos que, por exemplo, o país, que é um país da CPLP, que nós chamamos país irmão, depois não é nada irmão quando se trata das relações internacionais, porque, de facto, o Brasil tem outros interesses próprios e tem uma população de 200 milhões de habitantes, utiliza a língua de uma maneira muito mais fluida, muito mais viva do que em Portugal, e está muito fora das normas. E, portanto, esta dificuldade de integrar os outros nas nossas narrativas é uma incapacidade dos portugueses de reconhecerem a si próprios. Portanto, esta, no fundo, é o trabalho que eu tenho estado a seguir, portanto, estarei aberto às vossas perguntas e tenho aqui os meus contactos de e-mail se quiserem tomar nota e depois fazer perguntas mais personalizadas. Espero não ter abusado muito do vosso tempo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui. De fato, me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa. E de novo rever Bianca, conhecer o Mário, muito prazer, professor Pedro. E o que eu venho aqui é dar um breve relato, né? Eu, quando aceitei o convite para estar aqui, eu imaginava a presença do meu do meu parceiro Maurício Barros de Castro, que está na África, né? Está em missão. E aí, de uma certa forma, e de qualquer forma essa fala também é um pouco dedicada a ele, as coisas que a gente conversa e tudo mais. No primeiro momento, eu tinha me sugerido participar da mesa de diáspora, mas como eu recentemente tive convite para atuar em um museu em Niterói, onde venho atuando, de fato, ele me sugeriu a possibilidade de migrar para a mesa dos museus, que eu achei muito oportuno, né? Eu sou muito agradecido por isso, mas não preparei nenhum PowerPoint, né? Preparei aqui um arrazoado, que eu pretendo seguir minimamente, e dei um título também um tanto provocativo, talvez, imaginando ainda a presença do Maurício, que seria políticas de memória, regimes de visibilidade e localismo. Os usos e abusos do patrimônio como política, conceito e categoria. Por que os usos e abusos, né? Bom, eu não estou aqui para falar dos abusos, né? Pelo contrário, estou muito mais para falar dos usos, porque foi justo com o Maurício que eu compartilhei uma experiência muito rica entre os anos 2005 e 2007, que foi a de coordenar o inventário da capoeira, ou seja, um inventário que instruiu o reconhecimento, ainda na gestão do Gil, como o Marcos havia dito, né? Dentro daquela perspectiva do doinho antropológico. Então, seria o dossiê, o inventário que instruiu o reconhecimento da capoeira como patrimônio material, patrimônio cultural brasileiro de natureza material. E ali nós pensamos a capoeira foi um dos bens que foi alocado em 2 livros distintos, né? No livro dos saberes, tendo em vista o ofício do mestre da capoeira tradicional, e também no livro das formas de expressão, tendo a roda como forma de expressão. A roda tendo assim a sua garantia de execução nos lugares públicos e tudo mais. Então, de uma certa forma, a minha fala costura um pouco a questão aí do patrimônio, um pouco dos museus, mais recentemente, e as disputas, né, do que a gente está vendo aqui no tempo todo. E aí, falando de disputas,
disputas, eu queria compartilhar com vocês de um episódio curioso, muito curioso e engraçado. Foi uma fraude, né, que foi uma notícia que foi publicada na internet e que dava conta de uma fraude. Né? Que fraude seria essa? A fraude de Stonehenge. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar, né? O professor Ferretti já ouviu falar aquele templo, né? Aquele santuário inglês, aquela estrutura de pedra, né? E que é considerado um testemunho importante, né? Da cultura dos países altos, da Inglaterra. E nessa matéria, o que se colocava? Que Stonehenge tinha sido, assim... Essa matéria foi publicada no dia 28 de dezembro do ano de 2009. E segundo ela, né, Stonehenge, ele se descobriu que 90% das pedras, né, não pertenciam à formação original e foram colocadas durante as restaurações realizadas em 1898. Para dar mais credibilidade à matéria, né, essa matéria veio ilustrada com imagens verdadeiras, mas que correspondiam a uma restauração com as pedras originais e que foi feita em 1901. Né? Bom, isso tudo veio a partir de uma brincadeira que é muito comum no México e que seria equivalente ao nosso Dia da Mentira. Seria uma espécie de pegadinha, né? É uma homenagem ao Dia dos Inocentes, que é justamente no dia 28 de dezembro. E esse boato ele teve repercussão planetária. Muita gente, milhares de pessoas caíram nesse boato, eu inclusive, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E eu pretendia começar minha fala falando da fraude de Stonehenge, né? Gravei o link do site. Quando eu voltei para buscar a matéria, falou, olha, isso daqui é uma broma, na verdade era uma brincadeira do Dia dos Inocentes. Eu falei, pô, e agora? Né? Minha comunicação foi para o espaço, mas não foi, né, gente? Porque, de fato, é tudo verdade, né? Quando a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de um terreno de disputa, ainda que tenha sido uma broma, uma brincadeira, mas essa brincadeira dá muito conta dessa disputa patrimonial entre Inglaterra e França, pelo menos naquele momento, né? Só como curiosidade, o trote foi inventado e concebido por um jornalista e blogueiro espanhol chamado Antônio Martínez Rum, né? E essa publicação, ela visava uma brincadeira. Depois ele próprio se retrata e diz que foi tudo uma brincadeira e que, na verdade, se a gente pode tirar uma lição desse episódio, é de que a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê na internet. Então essa é a lição maior que a gente pode tirar. Mas, de qualquer forma, né, isso é um terreno de disputa patrimonial. Stonehenge, verdade ou não, foi inventada e tem a ver com essa disputa entre Inglaterra e França. E outros episódios, outros detalhes, a gente vê muito bem esse cenário. Eu remetendo aqui um pouco a minha trajetória, durante a minha formação acadêmica, eu fiz mestrado na Escola de Belas Artes e o doutorado no Museu Nacional. Tanto na Escola de Belas Artes como no Museu Nacional, eu tive grandes professoras, grandes, né, mestras, e que justamente me proporcionaram a entrada dentro do universo dos museus. Né? Essas professoras que foram Maria Luísa Fenelon Costa, que foi minha orientadora no mestrado, Berta Ribeiro e Rosa Casolades, e outras pessoas com quem eu convivia no âmbito acadêmico e também convivia no espaço do museu. Tive ali a oportunidade de fazer campo, né, fazer trabalho de campo entre grupos indígenas de Pernambuco, e quando fui recebido ainda para o mestrado, né, percebi o seguinte, assim, o domínio, né, do campo patrimonial muito claro que eles tinham, que esse grupo tinha, os Cambiuá. Os Cambiuá era um grupo muito mobilizado e que na década de 90, quando eu comecei a frequentá-los, eles estavam justamente partindo por uma política, né, de contrastividade, muito diferente do que eles viviam até aquela época. Né? Até os anos 80, né, eles, os Cambiuá, como tantos outros, eles viviam uma espécie de diáspora, né, nordestina. Eram definidos como grupos indígenas com baixo grau de contrastividade.
Ou seja, isso quer dizer o quê? Que se parecia muito com a população regional e que é muito difícil ali você dizer quem é índio, quem não é índio, quem é sertanejo e tudo mais. E a partir de todo um agenciamento, a partir de um panorama legal e político favorável, eles começaram a investir na sua contrastividade, né? Nos seus diacríticos, nos seus testemunhos. E eu fui conduzido pela mão, né, em todos aqueles lugares, para ver todas aquelas manifestações, para testemunhar a existência dos objetos que para eles aferiam, né, a sua antiguidade, a sua descendência, a sua herança cultural. E foi uma experiência muito rica para mim, perceber um domínio muito claro daquilo que constituía o seu patrimônio, né? Os anos passaram, eu fiz meu mestrado, doutorado com esse grupo, e depois, logo depois do doutorado, eu tive a chance de participar desse processo aí da capoeira, né? Esse processo da capoeira durou de 2005 a 2007. Depois eu tive a chance de passar um ano fazendo pós-doutorado no México, em Tepoztlán, onde vivi uma cidadezinha na montanha, né, com uma presença fortemente indígena. E bom, e no retorno, aí, retomando as atividades, a última, mais recente atribuição foi encarar o desafio desse Museu de Arte Popular Janete Costa, em Niterói. Você tem um catálogo, vou deixar aqui contigo, Miriam, à vontade. Mas retomando um pouco, então, essa trajetória, né, e para depois falar um pouco mais dela, eu diria assim, a questão do patrimônio, né, ela dá origem hoje, dá margem a gente falar dos usos e mesmo dos abusos, né? Recentemente eu estava numa mesa redonda no MAC sobre educação patrimonial e nós estávamos discutindo, entre outras coisas, o fenômeno do localismo, né? O localismo, como é que ele se dá, as diversas facetas do localismo. Estávamos falando do localismo como uma espécie de um desvio, uma espécie de exagero, uma exacerbação da consciência patrimonial, né? Ou seja, você tem a consciência patrimonial e você tem o exagero dela, você tem um acento que às vezes pode ser traduzido na forma de uma espécie de localismo. É verdade que a consciência patrimonial ela tem a necessidade, né? Você tem a necessidade de ter razões concretas para você gostar do seu lugar, de onde você mora, da sua origem, né? Da sua cultura, né? É um clássico brasileiro, né? Do Visconde de Ouro Preto, que é um Porquê Mil Fano do Meu Brasil, lista 12 razões pelas quais a gente deve se orgulhar de ser brasileiro. Então, na base do localismo, existem razões muito concretas, muito claras, muito objetivas de por que as pessoas gostam tanto dos lugares onde moram, dos lugares onde vivem, dos seus modos de vida, né? Bom, mas aí, voltando à questão do patrimônio, dos usos e dos abusos, né? Eu destaquei uma publicação do Globo, né? Na sua revista de divulgação, no final de semana, Rio Show. Em 2010, a jornalista Cláudia Amorim, ela lança uma matéria, né, que chama O Samba do Patrimônio Doido, falando justamente das iniciativas de patrimonialização aqui no Rio, no município do Rio, e que ela listava uma série de bens, né, culturais que estavam sendo apontados para o reconhecimento como bem cultural de natureza imaterial. E entre eles havia alguns bens reconhecidamente relevantes, como a prática do Clóvis, né? Bate-bola, carnaval, todos vocês devem conhecer aqui no Rio, né? Na Baixada. Temos aqui artigos já publicados no TECAP, né? nos textos selecionados de arte popular, né? Que foi coordenado pelo professor Ricardo Lima. Temos textos sobre bate-bolas, temos a festa de Iemanjá, temos também os lugares da história da trajetória de Joaquim Nabuco, mas temos também outros itens que estão nessa lista para reconhecimento, pelo menos que estavam em 2010, que é o ofício tradicional do vendedor de mate e biscoito de polvilho na praia, né? O segundo seria o boteco e seus quitutes, o que deu margem, inclusive, aquele concurso, né, da comida de boteco. E, finalmente, a batida de coco do Oswaldo na Barra, né? E a batida de coco do Oswaldo na Barra foi o ponto mais polêmico, né?
E o secretário foi questionado, na época, era o secretário municipal de patrimônio, e ele dizia, não, essa ideia é justamente para dar uma força para a Barra, né? Um lugar que carece de uma história, de uma memória. Isso são as palavras do secretário, gente. E aí eles achavam que eu conhecia a batida de coco do Oswaldo, correspondia a esse empenho, né? Essas indicações elas estariam sendo avaliadas pela Secretaria Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórico-Cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essas iniciativas dão conta, assim, desse terreno controverso que a gente vive, que é o terreno do patrimônio, né? E aqui também estava vendo uma matéria do Hélio Saboia Filho, que ele defende, né? Defende não, ele diz que existe um projeto de lei, de fato, tramitando, e que propõe o reconhecimento da Voz do Brasil, aquele programa que todos nós conhecemos, como patrimônio cultural e material do Brasil. Então, realmente, temos aí várias indicações disso aqui que eu chamei os usos e vamos dizer, os usos e abusos da ideia de patrimônio, né? Bom, as candidaturas naquela época estavam pipocando, como se diz por aqui, pipocando, né? Eram várias candidaturas, né? Uma profusão de candidaturas. E desde 2003, quando começaram a ser reconhecidos, nós já tínhamos então 11 itens reconhecidos, né? O que dá conta assim, de um certo afã em propor, né, novos bens de natureza imaterial, e por outro lado um certo receio de banalizar isso, que seria um instrumento importante, né, jurídico, legal, de salvaguarda e tudo mais. De fato, esse perigo de banalizar existe. Quando se propõe, né, brincadeiras como reconhecer o mosquito da dengue como patrimônio material, ou mesmo, né, propostas de gosto duvidoso, né, para mim, como um alvinegro, que é o reconhecimento da torcida do Flamengo, né? História. Mas eu tenho que dizer porque, de fato, é verdade. Pois bem, a outra parte daqui da discussão que eu propunha colocar é a questão do localismo. E por que eu pensei em trazer essa questão do localismo e associado a esse problema da consciência patrimonial? Tem um texto do Ulf Hannes que eu gosto muito, né? Antropólogo sueco que durante muitos anos liderou a Associação de Antropologia Social Europeia. E o Ulf Hannes fala muito sobre fluxos, diásporas, né? Movimentos, sistemas culturais, e ele tem um livro que eu gosto muito, um artigo, que chama Cosmopolitas e Locais na Cena Global. Vamos falar um pouco de turismo, né? E ele se centra mais no cosmopolita, né? Ele fica, não, eu vou deixar o localismo de lado e vou cuidar aqui desse perfil, né? Quase uma caracterologia do cosmopolita, aquele sujeito, né, que tem a expertise de se deslocar em espaços culturalmente muito variados, né? Que tem um apreço todo especial pelo outro, né? Que tem um interesse muito grande pela diferença, que sabe se portar nas diferentes situações. E é muito interessante esse perfil que ele traça do cosmopolita, né? Nos faz lembrar algumas pessoas que a gente conhece, outras tantas. Agora eu fiquei pensando no outro lado da moeda, né? Nos locais, no localismo, né? E aí pensando, retomando essa trajetória aí dos Cambiuá, da capoeira, lá do pós-doutorado no México, e agora mais recentemente, percebo assim, diferentes tipos de localismo, né? Os localismos assentados em bases muito distintas. O Clifford Geertz, que todos conhecem, tem um texto muito importante que infelizmente não compõe a tradução portuguesa da interpretação das culturas. Eu acho que é o último capítulo, um dos últimos da versão espanhola, que chama Os Laços Primordiais da Humanidade, a Constituição de Novos Estados, e que ele fala assim dos laços primordiais da humanidade. Que laços são esses? Seria o sangue, o território, a religião e a língua, né?
E ele vai dizer o seguinte: bom, hoje, na constituição dos novos estados, esses laços primordiais eles estão sendo substituídos por outros tipos de laços, né, que dão muito conta de grupos de interesses, de outras formas de rede. Pois bem, o Freihanders, quando ele fala dos cosmopolitas e deixa do lado os locais, ele nos permite assim, pensar assim, nesses localismos, né? Como é que eles se dão. Quando eu estive lá entre os Cambiuás, Pipipã, no sertão, havia uma coisa muito interessante entre eles, que eles se diziam todos os filhos da Serra Negra. A Serra Negra é uma espécie de ilha, né, no meio do sertão, uma zona de altitude, onde tem ainda resquícios de Mata Atlântica, e eles se diziam, tinham uma relação com a serra como se fosse sua própria mãe, e sofriam de uma certa nostalgia, de uma certa neurose em relação da serra, né? Ficavam muito tempo, ficavam tristes, chorosos, né? Um quadro muito interessante. Bom, passando lá essa fase aí dos Cambiuás, dos Pipipã, e quando eu tive envolvido com o inventário da capoeira, por uma questão de metodológica, uma questão de recorte, nós trabalhamos em 3 zonas portuárias onde floresceu a capoeira, no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco. Felizmente, gostaríamos muito de ter incluído São Luís, não houve a possibilidade, em função do escopo do projeto, e fizemos essa prospecção. Fizemos 2 encontros aqui no Rio, um encontro em Salvador e um encontro em Recife. E em Recife, em particular, nós notamos um fenômeno bem interessante, né? O acento, não que isso não houvesse no Rio, não houvesse na Bahia, mas um empenho em marcar um acento próprio do tipo de capoeira que era jogada lá. Né? Chamava capoeira dos bravios, a capoeira dos bravos, uma capoeira jogada sem muita regra, sem muita disputa, sem muita marcialização, sem muita hierarquia. Uma capoeira, o berimbau tocou, a gente joga, não tem essa não, né? Era no discurso deles, era muito interessante. E em Pernambuco nós vivemos lá também, junto com o Maurício, a história do inventário, uma polêmica muito grande quando estava sendo feito também o inventário do frevo. E lá pelas tantas, o Freitito, né, pesquisador, levantou a bola de que o frevo, na verdade, um dos seus passos principais, teria vindo da capoeira, dos movimentos da capoeira. E isso gerou um debate muito caloroso, porque os pernambucanos não estavam felizes com a ideia de pensar que um dos seus patrimônios, né, mais relevantes, inclusive aquele que teve recorde de assinaturas no termo de anuência, né, o termo de anuência do frevo foi um dos maiores, mais grandiosos que se tem notícia. Então, era muito difícil para eles admitir que o frevo teria vindo de uma manifestação cultural baiana ali do lado, né? E esse tipo de localismo é uma coisa, né, de fato, foi algo que eu ouvi, não é brincadeira. Então, disputas entre acentos, entre formas e tudo mais, a gente viu também nesse inventário da capoeira. Quando eu tive, né, essa oportunidade de ir para o México, ficar um ano lá na Universidade Nacional Autônoma, no Instituto de Investigações Antropológicas, eu acabei ficando nessa cidade chamada Tepoztlán. Tepoztlán era uma cidade na serra, né, uma forte predominância indígena, mas também uma forte presença turística. Muitos europeus, americanos, foram para lá, né, numa determinada época, nos anos 70, e Tepoztlán virou uma espécie de reduto hippie, né? Isso, reduto hippie. Você encontra em Tepoztlán terapias de cristais, né? Processos os mais variados de terapias holísticas e tudo mais. E essas pessoas que foram para lá foram também com muita paixão e se tornaram quase locais. Eu digo quase locais porque os locais, de fato, né, que são os tepostecos, aqueles que vivem, que são nativos de Tepoztlán, se referiam a essas pessoas que vieram de fora como os tepostiços. Ou seja, os tepostiços no mesmo sentido que a gente tem aqui, né? Seriam os tepostecos postiços, os tepostecos falsos. Eles se converteram, eles adoram isso daqui, mas na verdade eles não são daqui. Aqui somos nós. E de fato a mobilização, né, indígena em torno do Tepoztlán é muito grande.
eles conseguiram barrar a construção de um teleférico e a construção de um campo de golfe, e se tornaram a primeira cidade independente da República Mexicana, município independente. Fizeram uma barricada e fecharam o acesso a Tepoztlán. Então, é de fato uma mobilização notável. E até hoje eles brigam contra o teleférico, contra o campo de golfe, contra todas essas iniciativas aí das frentes de expansão turística, né, como se diz. Bom, então esse seria aí mais um exemplo de localismo. E aí, recentemente, atuando através da Universidade Federal Fluminense, em um projeto de cooperação, a partir da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, eu tive a chance de estar em São Tomé e Príncipe, né? E São Tomé e Príncipe, para onde devo retornar ainda esse mês. E São Tomé e Príncipe, com menos de 30 anos de independência, está passando por um processo muito interessante de inventariar as suas tradições, inventariar a sua cultura material e imaterial. E nós fomos para lá um pouco para dar contar um pouco da nossa experiência, né? 2003 para cá, muita coisa tem acontecido, assim, nós de fato desenvolvemos uma metodologia, né? Nós temos aí o Inventário Nacional de Referências Culturais, nós temos o nosso decreto, a ideia dos 4 livros, e tudo isso pode servir, né, como uma inspiração para que eles venham a constituir aí uma preliminar do inventário cultural. Agora, o que eu percebo, né, fazendo aí a comparação com esses outros lugares, é que Tepoztlán São Tomé não padece ainda, pelo menos, desse problema do localismo, né? As pessoas estão muito abertas, estão muito receptivas, estão muito despojadas nesse sentido. E em busca de reconhecer e de registrar aí tanto os seus ofícios, as suas festas, as suas tradições, suas danças, sua língua, né? Riquíssima, crioulo e tudo mais. Mas aí, voltando aqui ao tema, finalmente, que é o tema da nossa mesa, ao tema dos museus linkado com o patrimônio, quando eu recebi essa proposta de fazer o inventário da capoeira, a primeira coisa que eu fiz foi me cercar de um pesquisador que fosse capoeirista, que foi o caso do Maurício, né? Agora, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar junto a esse museu, um belo museu, o Museu Janete Costa de Arte Popular, o que eu fiz? Eu me cerquei, como não poderia deixar de ser, de uma museóloga, né? Então está aqui, quero agradecer publicamente a Andréa Maia, e é a pessoa que tem me ajudado, né, a justamente, Mário, diferente desses museus que você citou, esse museu ele tem necessidade, sim, de ser reconhecido, porque é um museu municipal, o museu está ligado à Secretaria de Cultura, então é necessário que a gente preencha todas aquelas fichas do IBRAM, é necessário que a gente estabeleça o nosso plano museal, e tudo isso a Andréa que está me ensinando com muita competência. E aí, bom, nós fizemos aí, então estamos completando, amanhã completamos 3 meses de existência. Então, se a gente pode dizer que dentro da escala de vida de um museu, nós somos ainda um bebê, né? Nesse bebê já estamos partindo para a segunda exposição. E essa última exposição que nós fizemos, aproveitando o link da Primavera dos Museus, a Memória Afro-Brasileira, nós temos um conhecido, muito querido, que é o mestre Carlão, do grupo Cabula Rio, que é um grupo de capoeira Angola, e que se apresenta na região do Cais do Valongo. É muito interessante essa roda do mestre Carlão, porque, tal como o Chapeuzinho Preto, né, a roda do mestre Carlão, ela evoca uma memória, né? Ela evoca uma memória importante, uma memória do tráfico negreiro no Brasil, uma memória da escravidão, uma memória do ciclo final, né, onde se construiu o Cais do Valongo para escoar uma quantidade grande, né, onde 500 mil de pessoas passaram por ali entre 1818 a 1830. Então, o que a gente pretendeu com isso? A gente pretendeu fazer com que a roda, e fizemos uma exposição de fotografias, né, da Maria Buzanovski, com a presença dos capoeiristas, e sempre trazendo, né, essa importância da roda como um ativador dessa memória, desse episódio, né, tão duro, né, de passar 500 mil de pessoas num intervalo tão pequeno de tempo. E o que fizemos? Fizemos, então, a iniciativa de adesivar no espaço interno do museu uma roda amarela, e abrimos para que os grupos de capoeira eles se agendassem
para se apresentar dentro do museu. Da mesma forma que você agenda uma visita, você agenda uma apresentação. E isso vem ocorrendo durante todo esse mês, e foi um sucesso. As pessoas estão entrando, os grupos estão vindo, estão invadindo o museu. E nós abrimos, né, essa abertura, eu estou usando o termo invadindo o museu, não é à toa, porque nós abrimos com o Amir Haddad. Por sugestão do mestre Carlão, chamamos o Amir Haddad para abrir esse primeiro dia da roda no museu. E o Amir quase deu assim uma espinafrada, a gente deu uma puxão de orelha. Ele falou: olha, é muito bonito que vocês tragam a roda para dentro do museu. A roda fortalece o museu, a roda traz axé para o museu, mas depois ela tem que voltar para a rua, porque o lugar dela é a rua. Ela não pode ser aprisionada no espaço do museu. Isso foi muito bacana ele ter dito isso, porque nós ouvimos, nós prestamos atenção no que ele disse, e numa das rodas que a gente promoveu, essa roda acabou numa pracinha perto do espaço do museu. Nós fomos, levamos isopor, levamos gelo, cerveja, água, guaravita, tudo aquilo que os capoeiristas gostam, né? E fizemos uma grande confraternização. Um pouco desse espírito, né? De não se deixar aprisionar, né? Pelo esse espaço tão poderoso que é do museu, né? E o Amir ainda falava uma coisa muito interessante, que ele dizia: temos que resgatar a indignidade da capoeira, né? Temos que resgatar a indignidade desse episódio. Temos que resgatar a memória nefasta dessa passagem, né? E dali a memória, ela é seletiva, ela é celebrativa, mas ela pode também ser uma memória de consciência, né? De tomada de consciência de um processo histórico, de um processo político, de um processo cultural de longa data. Então, eu estou muito entusiasmado com esse movimento, né? Como disse, o museu tem 3 meses, estava vendo um movimento bastante interessante, de pessoas entrando no museu, e a gente pretende, com tudo isso, levando em conta todo esse campo de disputa, que é o patrimônio, fazer com que esse museu tenha essa vocação, aí de novo, tomando as palavras do Amir, essa vocação subversiva, que no entender dele, todo museu deveria ter. Eu não vou me alongar, vou deixar ali o espaço para a gente conversar nas perguntas, e eu agradeço muitíssimo aí a chance de estar aqui. Muito obrigado. Eu fiquei tentando controlar o tempo justamente para garantir que a gente possa fazer, abrir debate, né? Temos esse momento de troca. E eu imagino que todos foram falas muito inspiradoras, né? A gente só pode agradecer esse momento e a Miriam por essa oportunidade. Eu vou fazer uso do meu lugar aqui de coordenadora da mesa, mas eu vou ser bem breve, só aproveitar aqui para a gente provocar um pouco aqui nossos apresentadores dessa tarde, né? Nossos palestrantes. São 3 falas muito diferentes, né? Apesar de terem a postura aí do interesse pela memória e pelo patrimônio, mas e que tocam, na verdade, né, em questões que fazem a gente pensar de perspectivas muito diferentes. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos interesse por esse tema, né? Nos convidam à reflexão, né? Mas uma coisa, quando Miriam, a gente estava conversando, e a princípio, né, como é que a gente colocaria o turismo e tal, e eu me excusei, né, e disse, bom, eu não tenho, né, assim, nada muito novo para apresentar, mas eu acho que um tema que era, né, uma chamada que seria interessante para costurar essas 2 pontas aí do patrimônio do museu, seria o mercado. E foi o mercado que a gente não ouviu aqui, né? A gente falou, né, quer dizer, os palestrantes falaram aqui das populações, né, falaram do poder público, falaram até da academia, se a gente quiser colocar aqui os cosmopolitas como os acadêmicos, se quisermos assumir esse lugar, não sei se né, mas dentro dessa literatura do cosmopolitismo, os acadêmicos seríamos, né, uma dessas figuras exemplares desse comportamento da tolerância, né, do universalismo, etc. Falamos também do público, né, desses que estão convivendo dentro, né, ou estão ocupando o museu de alguma maneira, mas a gente não falou do mercado. E aí,
falando, quer dizer, tangenciamos essa questão, né, quando você falou do exemplo do México, né, e da presença dos turistas com esse marco, e abrindo, né, um pequeno parênteses aqui, uma certa digressão, né, eu estive lá no passado, né, e eu acho que a coisa mais interessante é a gente pensar justamente como é que como se trata de um lugar que, na verdade, precisa, né, dessa população granola, dessa gente que habita aquilo ali, mas que tudo se dá, afinal de contas, por uma comunicação extraterrestre, né? Aquele território é um território sagrado pela suposta presença de populações que não são nem terrestres. Tá? Que seja talvez uma lição de como é que, na verdade, esse localismo e constrói diálogos que são para fora, né? E que não pode prescindir deles. Tá? Seria nessa dimensão, talvez, que pudesse entrar o mercado, quer dizer, ou se a gente acha que o mercado, se a gente tem essa, se perdura nesse campo de alguma maneira, essa concepção de que cultura e mercado são coisas que se contaminam, né, que não devem se tocar, que se corre o risco de trazer impureza para essa dimensão, para esse universo da produção cultural ou aí, né, materializado nesse espaço do museu. Eu não sei se está ficando claro o que eu quero dizer, tá? Mas quer dizer, o que eu estou tentando formular numa frase é o seguinte, né? Queremos ou não queremos que o mercado entre, que mercado é esse que se entrar no museu é bem-vindo, né? E o que afinal de contas é preciso fazer para que o museu viva, né, para além do mercado, tá? Ou para que o patrimônio seja alguma coisa que tenha uma conversa com o mercado, um diálogo com o mercado, possa fazer uso dele e não se subjugar a ele. Tá? Então, bom, essa era uma... E aí, bom, aí a gente vai abrir, deixar os colegas responderem, e aí abrimos. Pode ser? De imediato, eu me lembrei aqui dos 4 paradigmas preservacionistas de Nestor Garcia Canclini. Ele trabalha, desenvolve em um dos seus textos essa noção dos 4 paradigmas preservacionistas. E ele diz, bom, haveria um paradigma preservacionista que é substancialista, essencialista, acreditando que o que se preserva em termos patrimoniais é aquilo que teria uma determinada essência e passível de ser identificada, né? O bom olho é capaz de percebê-la com muita clareza, quem não tem bom olho, infelizmente, não percebe. Né? Mas então, esse paradigma substancialista, por exemplo, está presente no Decreto Lei 25, quando, em um dos seus artigos, menciona que o que deve ser preservado é aquilo que tem um valor excepcional. Né? Nós não sabemos bem o que é esse valor excepcional, né? Mas os técnicos saberão. Né? Alguns museólogos saberão, se crê um pouco nisso, né? Se crê nessa questão, alguns arquitetos saberão. Né? Então, e por isso mesmo, produzirão os discursos preservacionistas. Tal. O outro paradigma preservacionista a que ele faz referência é o paradigma monumentalista. Haveria um desejo de preservar aquilo que tem caráter monumental. Né? Então, grandes monumentos, coisas grandiosas, as grandes pirâmides, as grandes construções, né? Tudo aquilo que é muito eloquente, que é grandiloquente, né? Que é sesquipedal, uma belíssima palavra, né? Então, sesquipedal, então, essas coisas grandiosas que mereceriam ser preservadas dentro desse paradigma, né, monumentalista. Ele menciona ainda um outro paradigma, que é o paradigma mercantilista. Né? Então, é aquilo que teria um diálogo com o turismo, mas que, especialmente, o paradigma preservacionista, no que se refere ao patrimônio, ele daria conta de submeter o patrimônio a uma relação de custo-benefício. Então, você preservaria, né, aquilo que você faria em investimentos patrimoniais e preservaria aquilo que dá algum retorno financeiro. E, por fim, ele acaba apontando para um paradigma participacionista, e que seria um desafio do mundo contemporâneo desenvolver
procedimentos de preservação com base na participação. É evidente que ele reconhece que esses paradigmas não são puros, eles podem estar combinados e misturados. Eu digo que aí a gente abre, a partir desses 4 paradigmas, poderíamos abrir um diálogo com a sua questão, né? Quer dizer, penso que seria possível mesmo trabalhar numa perspectiva participacionista, mas levando em conta as questões de mercado, desde que não se opere uma mercantilização da cultura, mas que se leve em conta a dimensão cultural do mercado, né? O oposto. O que isso significaria, no meu entendimento? Eu não mencionei aqui, mas posso exemplificar. O MUF, o Museu de Favela, de algum modo opera nessa direção. O MUF se considera um museu empreendedor, né? Eles assumem um discurso empreendedorista, né? Eles sabem que para a sobrevivência do projeto MUF, né, eles dependem de recursos, sabem que as políticas públicas não têm continuidade, né? Elas são frequentemente descontinuadas, né? Por mais que eu acredito que nós deveríamos cobrar a continuidade dessas políticas, insistir, né? Porque não se pode fazer, no meu entendimento, não se poderia fazer, né, política pública no Rio de Janeiro a reboque dos mega museus, né? Só dos grandiosos, desses museus monumentalistas, que o Mário Montinho chama de museus imperialistas, né? Então seria preciso fazer outro tipo de investimento, mas o MUF vai nessa direção. Tanto que o MUF trabalha com a questão forte do turismo. Está aqui a Camila, que já fez uma dissertação, né, aqui no PPCIS, né, e o MUF trabalha nessa direção, né? O MUF tem um trabalho, parte dele em articulação com o turismo, parte em articulação com o artesanato, né, com a busca de recursos de ordens variadas. Então isso é um trabalho que o MUF desenvolve, e não é o único. Terra Firme também tem um trabalho nessa mesma direção. Muitos dos pontos de memória buscam, quer dizer, vão nessa direção, né? Buscando mecanismos de sustentabilidade. A questão, já finalizo, a questão que me parece assim, apenas preocupante da nossa parte, é que eu também tenho visto um discurso de sustentabilidade, um discurso muito cômodo, né? Então, para grandes estruturas, o governo, o poder público reserva grandes recursos. Para pequenos projetos, o poder público destina a sustentabilidade, assim, sustentem-se, né? Busquem recursos para a sua sustentação, sustentem-se. Quer dizer, sustentem-se o mesmo que virem-se, né? Sigam por vocês mesmos, né? Quer dizer, em relação aos pequenos projetos, né, que eu gosto de chamar de pólen, né, os projetos pólen, os projetos que têm capacidade de polinização, né, que podem polinizar, que podem germinar, podem produzir, né, podem, enfim, né, avançar em outras direções. Para esses, o poder público diz, então, sustente-se. Para os outros, nós temos grandes recursos, grandes quantidades e tal. Então, ou seja, o poder público se exonera da sua responsabilidade em relação a projetos como esses que eu mencionei aqui. Eu insisto muitas vezes nesses projetos ao esgotamento, porque eu compreendo a importância do investimento nele, porque eles são projetos de grande impacto social, de grande impacto cultural e com poucos recursos, e que produzem grandes impactos, né? Então, eu acho que o mercado é bem-vindo, desde que ele não seja o nosso antropófago, né? Ou seja, o mercado é bem-vindo desde que nós tenhamos capacidade, também estejamos em pé, em condições também de disputar essa devoração, né? Quer dizer, ele é bem-vindo, mas eu gostaria de devorá-lo e fazer dele uma outra coisa, né? Então, acho que é um pouco isso, né? A antropofagia do mercado, né? Sem medo do mercado, né? Mas, porque também se tem medo, a gente não... se tem medo, não enfrenta, como diz o outro, né? Como diz o Gonçalves Dias, né? A história do tupi que chora e diz: mentiste que o tupi não chora nunca, né? Vai, não queremos comer a sua carne que é vil, né? Mentiste que o tupi não chora nunca e tu choraste. Não queremos com carne vil enfraquecer os fortes, né? Então o Timbira dizendo para o tupi: eu não vou comer sua carne que é forte, mas eles enfrentam. Então, acho que do mercado não pode ter medo, tem que enfrentar, não tem saída para isso, né? Então, acho que
Vou fazer um comentário. Você teve lá no passado, né? Justamente eu tinha esquecido dessa história. Tepoztlán, além de ter uma pirâmide, que é uma coisa, né, que é uma marca da cidade, uma pequena pirâmide no alto da montanha, que é a pirâmide do Teposteco, é o dono da pirâmide, que é uma espécie de deus ninho. É um deus, mas é um deus peralta, um deus traquina, e certa vez ele levou uma carreira de Quetzalcóatl, que é o deus, né? E diz que ele, como é o senhor dos ventos, nessa carreira ele saiu cortando, rasgando as montanhas, e aí elas têm aquele acidente, né? Aquele acidente geográfico, aquelas falhas, né? Que são geometricamente marcadas, e se diz que foi da carreira, né, do Teposteco, que ele fez isso quando se tomou a dura do Quetzalcóatl. E, bom, mas aí fora essa pirâmide, que é realmente o reduto dos Tepostecos, né, se diz, né, que periodicamente os ETs visitam o Tepoztlán, né? E aí toda essa versão foi propagada pelos tepostistas, né, que, como me disseram, foram para lá nos anos 70 atrás dos hongos mágicos, né? Ou seja, o pessoal tinha muitos hongos, né, cogumelos e muitas coisas dessa natureza, e eles iam lá para desfrutar das benesses do local. E hoje essas pessoas têm cartão postal, né, com disco voador, Tepoztlán, né, parece o disco voador. E aí, falando no mercado, tem um restaurante típico, tradicional, que chama Los Colorines. E Los Colorines é uma típica comida mexicana, toda enfeitada, com bandeirolas, com papel tino, como eles chamam, aquele de papel de seda. E na nota fiscal, né, quando você pede a conta do restaurante, vem no finalzinho com um rodapé dizendo: os ETs, quando vêm a Tepoztlán, comem Los Colorines. Quer dizer, talvez seja uma forma de levar em conta a cultura na lógica do mercado, né? E seguramente eles são contra esse mercado quando se trata do teleférico, quando se trata, né, do campo de golfe e tudo mais. Agora, vou ali no filão do Mário, no sentido dos pequenos projetos e dos grandes projetos, e talvez, né, a gente vê muito isso dentro do novo discurso da economia criativa, né? As pequenas iniciativas talvez não sejam tão contempladas quanto as iniciativas que minimamente se dizem criativas a partir de grandes corporações. Então essas parece que são muito mais contempladas do que essas pequenas iniciativas que a gente o tempo todo acompanha, né? Vou passar aqui para o meu colega, né? Bom, obrigado. Este é um desafio que me parece aliciante, a ligação entre os museus, o mercado e o turismo. Nós esquecemos muitas vezes é que a economia é também ela uma ciência social, não é uma ciência exata. Portanto, quando nós falamos do mercado, temos que pensar que mercado é que estamos a falar. Estamos a falar do mercado capitalista, em que há a oferta, a procura, é uma questão. Se estamos a falar do mercado como aquele espaço de troca, então os museus são espaços de troca. Nesse sentido, os museus são também eles mercados de sensações, de ideias. Eu, antes de chegar à museologia, trabalhei durante muitos anos a fazer planos de planeamento urbano, planeamento do território. E trabalhava muito na área do turismo, porque Portugal era um país turístico, era preciso chamar turistas, e então procurava-se muito o património como um elemento de valor acrescentado para o turismo. Portanto, as pessoas iam para a praia e, quando estava a chover, o que é que elas iam fazer? Iam visitar o museu, iam visitar a igreja, iam visitar património. E, portanto, era preciso valorizar este património. Era a palavra que se usava, dar valor, que era fazer uns arranjos exterior, pôr umas placas a dizer em que ano é que tinha sido construída a igreja, etc. A questão que eu queria chamar a atenção, e voltando para a questão do museu como mercado, os museus são de facto espaços de trocas. Acontecem interações entre as pessoas. E é isso que é a museologia. Eu, quando cheguei à museologia, ia muito preocupado, estava a trabalhar num projeto no sul de Portugal, um museu mineiro, onde se procurava valorizar. Portanto, era uma zona de minas, as minas tinham acabado
Como vocês sabem, as minas normalmente destroem o território, ficam desoladas, ficam devastadas, a terra está esventrada, parece que passou por uma guerra. As pessoas que estavam ali e que tinham sido levadas para lá para trabalhar na mina, de repente ficaram sem trabalho e começaram a aparecer todos aquilo que se chamam os problemas sociais, o alcoolismo, as drogas, a marginalidade. Então este projeto foi concebido, o projeto onde eu estava a trabalhar, foi concebido como um projeto cultural para levantar outra vez a cabeça das pessoas, para criar empreendimentos. E de facto aquilo não estava a resultar muito bem, foi isso que me levou um pouco à procura desta museologia social. E a conclusão é que cheguei é que, de alguma maneira, tudo pode servir, toda a cultura pode servir para mobilizar as pessoas. O jeito está em como é que nós fazemos isso. Como é que nós conseguimos pegar nas pessoas que existem, dar-lhes valor, no sentido de partir de cada uma das individualidades para fazê-las crescer, a partir desse crescimento, criar relações. As pessoas têm que se organizar. Se queremos vender produtos, se queremos fazer novos produtos, temos que pensar neles e só conjuntamente é que isso acontece. Não há um gênio individual que de repente descubra uma ideia genial e que vá vender para o mercado. Quer dizer, quando nós falamos das calças Lee ou Levi's, quer dizer, nós sabemos que foi o Levi's que inventou, mas isso não teria sido possível sem toda uma série de coisas à volta que funcionariam. Evidentemente que há muitos outros projetos, e o capitalismo norte-americano está cheio de Microsofts, da Apple, de pessoas geniais. Mas a realidade pura e dura é diferente. A ideia que eu tenho é que os grandes avanços da humanidade, já ninguém sabe quem é que fez a faca, quem é que construiu a foice que corta o trigo, que isso passou para o património da humanidade. E isso foi o que permitiu acumular ao longo de milhares de anos e espalhar-se por todo o mundo e as pessoas alimentarem-se e colherem. E, portanto, é esta força criadora que eu penso que é preciso que os museus sejam espaços de mercado. E os turistas podem lá ir aprender a fazer estas coisas, podem usar este mercado. Não sei se respondi à pergunta. Deixa eu só um breve relato. Eu lembrei de uma história do Mário Moutinho, né, nosso amigo de Portugal, que eu vou contar. Ele andou mexendo com economuseologia, uma museologia, né, baseada na economia. Mas aí ele, numa ocasião, me levou para visitar um museu em Fátima, né, e o Museu da Aparição, lá em Fátima. Aí ele dizia, olha, Maria, esse é o único museu inteiramente sustentável. Ele disse, eu vou provar para você por que é, né? E aí me levou lá. Então esse museu funciona o seguinte, foi um senhor que inventou esse museu, ele criou, tem o Museu de Fátima, que é um museu ligado à igreja, mas numa outra rua tem esse museu que esse senhor fez, que chama-se o Museu da Aparição. Então você entra no museu, acende-se uma luz e aparece um diorama, né? E aí como se fosse, com a narrativa, uma voz que narra a história. Bom, aqui aconteceu, não sei o que, não sei o que. Você não consegue dar um passo adiante, porque está tudo escuro, né? Aí essa luz se apaga, acende-se o outro lá. Aí você vai para lá. Aí você segue, aparece uma luz que ele conta aqui, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim ele vai com aparições variadas, tem um conjunto de aparições, né? E vai contando a história de Nossa Senhora de Fátima, com a história toda. Bom, você acaba o circuito num tempo completamente cronometrado, porque quem dá o tempo não é o visitante, foi quem bolou aquela museografia, né? Bom, mas aí o mais interessante é o seguinte, o Mário Moutinho chamou o senhor e disse assim, quantos visitantes o senhor tem nesse museu por ano, por dia? Ele disse, espera que eu vou fazer a conta. Aí ele pega o número de ingressos, o volume de dinheiro arrecadado, divide e faz a conta dos visitantes, né? Então, e aí ele tem um controle total pelo livro caixa, e é um museu que se sustenta, ou seja, mas o que o Mário me mostrava era o seguinte, aquele museu sequer estava preocupado com o número de visitantes, ele estava preocupado com o que entrava de caixa, né? E ele tinha uma sustentação total. E um número muito grande de visitantes, mas não era o visitante que contava ali, né? Então aquele era um bom exemplo de museu que se sustentava inteiramente, né? Mas tinha outros interesses, né? Só que a historinha é boa.